Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou o evangelista Jefferson do canal Boas Novas. E convido a você, se ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. E se você já é inscrito, não esquece de deixar o seu like e comentar o vídeo também. Muito obrigado, um bom estudo para você. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês que estão aqui, você que está conosco, em qualquer lugar, nós temos a alegria de cumprimentá-los e dizer que é um prazer ter você com a gente no nosso culto. Agradecemos a Deus pelo dia, por esse tempo de louvor. E agora eu convido você para junto passarmos a meditarmos na palavra de Deus. Conforme estamos fazendo toda quarta, estamos estudando o livro de Apocalipse. Então convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 4. Vamos ler apenas o versículo inicial e meditarmos no capítulo de número 4. Antes de lermos, eu te convido para mais uma oração agora. Feche os seus olhos, abra o teu coração para a palavra, creia que ela não volta vazia, pede para Deus falar com você, que toda e qualquer barreira elas sejam vencidas agora pelo poder que há na palavra de Deus. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de nos reunirmos na Tua casa para prestar-te culto. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado por esse tempo de louvor. Agora, Deus, nós nos aquietamos e com reverência abrimos o nosso coração, sedentos da Tua palavra, e pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo mais uma vez use ela para falar conosco. Onde quer que estiver um filho seu agora com o coração aberto para ouvir a Tua voz, fale com ele, ó Deus, através da Sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode dizer amém? Apocalipse, capítulo de número 4. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, já vimos capítulo 1, parte 1, depois 2 e 3, a parte 2, a parte da igreja, e a parte 3 falamos do arrebatamento da igreja. Hoje nós vamos continuar então, Apocalipse capítulo 4, versículo 1 que diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Nós temos como tema dessa meditação de hoje o primeiro dia da igreja no céu. Pense nesse tema. Primeiro dia da igreja no céu. Não sei o que você sabe do céu, o que você pensa do céu. Quando falamos do céu, o que vem ao seu coração? Às vezes é comum a gente não saber e nem se interessar em saber sobre o céu, como se o céu fosse um mistério, um segredo. Quem tem a Bíblia num aplicativo ou acessa uma concordância, se você digitar para buscar a palavra céu, você vai ficar impressionado com a quantidade de informação que a Bíblia traz sobre o céu. Muita informação sobre o céu. E eu acho que hoje, se a gente perguntar sobre o céu, poucas pessoas saberão alguma coisa. O que nós sabemos é que o céu é muito almejado quando alguém termina a sua caminhada aqui na terra. Quando alguém fala para ele: acabou para você aqui, você não consegue fazer mais nada, você chegou no fim da tua jornada, aí ele não quer pensar em outra coisa a não ser no céu. Enquanto ele conseguir andar, respirar, ele não pensa no céu. É uma realidade. O céu é um lugar muito desprezado enquanto a gente está vivendo muito bem ou conseguindo viver aqui. Mas é um lugar muito almejado quando termina a nossa caminhada aqui. Então, queridos,
é importante a gente pensar nisso. O céu, o que eu sei do céu? O que eu penso do céu? O que eu creio a respeito do céu? Porque a Bíblia diz que nós veremos aquilo que cremos. Então, o céu que cremos é o céu que um dia nós veremos. Porque fé é a convicção das coisas que se esperam. Pedro ensinou que o fim da fé é a salvação. Ou seja, quando você estiver salvo, você não precisa mais de fé. Aí você já vai ver tudo. Então não precisa crer mais. Então o céu que hoje a gente não entende plenamente, que a gente não vê, mas que a gente crê, porque a Bíblia diz, é dele que nós vamos falar. Então no capítulo 4, conforme nós acabamos de ler, diz aqui: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, uma porta aberta no céu, como também uma voz. Aquela mesma voz que falou com ele, lá no capítulo 1, com voz de trombeta. Depois destas coisas, que coisas? As que nós acabamos de ver, as coisas que são depois da igreja. Nesse espaço do capítulo 3 para o capítulo 4, a igreja foi arrebatada, se cumpriu 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Até aqui a igreja foi mencionada 19 vezes. Chegou no capítulo 4, ela não é mencionada nenhuma vez mais na terra, até aparecer no capítulo 22, ainda nos céus, já no estado eterno, no estado perfeito. Então, depois dessas coisas, que coisas? As coisas que ele acabou de dizer. O anjo tinha dito para João: escreve as coisas que viste, passado, tudo que ele sabia, as coisas que são, que é a igreja, e as coisas que hão de acontecer. Então, depois das coisas que são, o versículo 1 diz: depois destas coisas, que coisas? Aí no finalzinho do versículo diz: sobe para aqui e mostrarei o que deve acontecer. Então, é as coisas que ainda vão acontecer depois das coisas que são. Olha que interessante, o céu com uma porta aberta. Então, o céu tem porta. O céu não é um espaço aleatório, o céu não é um lugar imaginário. Salmo 24 fala dos portais eternos. O céu tem porta. E que maravilhoso saber que a porta do céu está aberta. E Jesus, porque João identificou: eu vi o céu aberto, vi uma porta, e a voz daquele que falava comigo como voz de trombeta, aquele que estava no meio dos 7 candeeiros, eu ouvi a sua voz, era a mesma voz, dizendo para ele: vem para cá, sobe aqui. Então, é interessante nós entendermos que há uma sequência clara, fácil de compreensão. Não é aquele apocalipse complicado, como se fosse uma coisa... Não, apocalipse é revelação. E revelação é trazer à luz, é tirar do escuro, deixa claro. Então você vê o Cristo glorificado no capítulo 1, a história da igreja no capítulo 2 e 3, e no capítulo 4, a igreja não está mais na terra. E o que nós temos aqui é uma porta aberta no céu. É a mesma voz que falava dos candeeiros, disse para ele: sobe para cá e eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. Para quem nunca pensou no céu, talvez alguém imagine o céu como um lugar que é uma paisagem bonita, um lugar em que as pessoas ficam todas paradas, todas de branco, uma coisa sem graça. Talvez venha daí o desinteresse. Mas nós vamos ver que João vê o céu diferente de como ele é imaginado e muitas vezes pensado. Ele, no versículo 2, eu quero que você leia comigo aí na sua Bíblia, no versículo 2, ele disse: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém está sentado nele.
Este céu aqui é o céu dos céus, é o céu de Deus. Não é este céu onde voam os pássaros. Não é este céu onde estão os astros. É o céu dos céus. E João vê um trono. Esse trono tem alguém sentado. Nós vamos ver na sequência que é o Criador. É desse trono que emana todo o poder. É esse trono, de alguém que está sentado nesse trono, que sustenta todos os poderes do universo. É dali que emana a vida, é dali que emana o saber, é dali que emana a sustentação de todas as coisas criadas. Tudo que foi criado não existe do nada. Ali está o trono de Deus, ou seja, a fonte do poder, a fonte de todas as coisas que existem. Tudo que existe foi criado nele, por ele, para ele, e dali emana o poder para todas as coisas. Ele vê um trono e alguém sentado. No versículo 3, ele diz: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Veja que o versículo 3, ele faz uso de algumas coisas simbólicas, mas fácil de entender. É como uma professora de primário que às vezes quer ensinar a complicada matemática para um aluno, e ela usa figuras, ela usa símbolos. Então ela substitui o número 1 por uma carteira, por uma laranja, por um lápis. E quando ela fala 1 mais 1, ela não está falando de laranja, ela está ensinando a matemática. Aqui, no versículo 3, diz: eis que está sentado, semelhante no aspecto, a pedra de jaspe e de sardônio. Isso quer dizer que esse trono e alguém que está sentado no trono é um trono de juízo. Por quê? Porque em Êxodo 28:15, fala do peitoral do sumo sacerdote, que era um peitoral de juízo. 28:15, a parte A do versículo, o peitoral o sumo sacerdote usava, foi Deus que mandou fazer lá com Arão. Era um peitoral de 1 palmo quadrado, e ele tinha 12 pedras. Peitoral de juízo. Era um peitoral que ele colocava para julgar. Então veja que esse trono que João está vendo, lá de onde emana o poder, é um trono de juízo, não é um trono de graça, não é um trono de misericórdia. O versículo 17, Êxodo 28:17, diz que tinha 4 ordens de pedra. 17b dá a primeira lista delas, que é sárdio, topázio e carbúnculo. Primeira listinha de pedras. A segunda era esmeralda, safiro e diamante, no versículo 18. Na terceira fileirinha de pedras estava a jacinta, a ágata e a ametista, 19:4. E no versículo 20 tem o berilo, o ônix e o jaspe. Você está acompanhando a leitura, você está vendo. Então você percebeu que quando ele olha para o trono, ele vê que aquele que está no trono, ele tem semelhança de jaspe, versículo 3, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. É a primeira e a última pedra do peitoral de juízo. Esse ser poderoso que está sentado no trono é o Criador, ele está ali para julgar, para derramar juízo, virá um juízo sobre a terra. E o anjo falou para ele: eu vou te falar as coisas que vão acontecer. E ele começa vendo o trono no céu. Na sequência, ele vê que, além do aspecto da pedra de jaspe e de sardônio, ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. A esmeralda ela está no meio do peitoral. Cada uma daquelas pedras representava uma das tribos de Israel, que o sumo sacerdote exercia o juízo sobre eles. A esmeralda, ela
era a pedra correspondente à tribo de Judá, a tribo real. Se refere ao rei com autoridade e fala de juízo, e ainda ele, ao redor do trono, há um arco-íris e no aspecto a esmeralda. Então a esmeralda fala da tribo real e o arco-íris também fala de juízo. Se você ler lá em Gênesis 19, 12, 13, você vai ver Deus dizendo que ele colocou um arco-íris no céu. Algumas versões não usa íris, usa meu arco. E Deus disse que ele colocou o arco no céu para que todas as gerações da terra, quando visse o arco, lembrasse do juízo do dilúvio. O dilúvio foi juízo. Então o versículo 3 não deixa dúvida, é um trono de juízo. Alguém poderoso que está no trono, que tem todo o poder, ele está ali para julgar, ele está ali para sentenciar. É um trono de juízo. Aí no versículo 4, diz que ao redor do trono tem 24 tronos, e sobre ele 24 anciãos, com coroa de ouro. Não são anjos, porque anjos nunca se assentam em tronos. Anjos não possuem coroas. Quem recebeu promessa de coroas e de tronos são salvos. E esses 24 anciãos que ele vê ao redor do trono, então ele vê o trono, agora ele percebe que ao redor do trono, é um trono de juízo, ao redor do trono tem o arco, as pedras são pedras de juízo, conforme nós identificamos, e não é um trono de graça. Se você ler em Hebreus 4,16, você vai ver que lá você tem um trono de graça. No versículo 12, vai dizer que nós devemos se achegar com confiança a Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, para acharmos diante do seu trono, para acharmos graça em tempo oportuno. Lá é um trono de graça, fala para a igreja. Agora aqui a igreja está no céu. E o que João está vendo é um trono de juízo. E no versículo 4 do capítulo 4, ele vê 24 anciãos. Não são anjos, por quê? Porque eles vão cantar o cântico da redenção. O cântico da redenção é de pecadores perdoados, de pessoas salvas. E os anjos, eles não pecaram, eles não são redimidos, a eles não é prometido tronos, eles não usam coroas. Então está claro que esses anciãos não são anjos. Cremos, e há consenso nisso, que são os 12 representantes de Israel, os 12 filhos de Jacó, que deu origem às 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos de Jesus, fazendo um total de 24 anciãos. Lembrando que em Mateus 19, 28, quando alguém perguntou para Jesus, e nós que largamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? Ele falou assim, vocês que largaram tudo para me seguir, quando da minha glória, vocês se assentarão comigo no meu trono para julgar as nações. Então, confere com o que Jesus diz em Mateus 19, 28. Então, são representantes dos santos do Antigo Testamento e representantes dos santos do Novo Testamento. Tem aí 24 anciãos. Do trono saem tempestades. Não é um trono de graça, como eu disse. Veja que do trono tem relâmpagos, do trono saem trovões, e tem ali 7 taças, 7 tochas, né, dos 7 Espíritos de Deus. Então essa tempestade, ela está anunciando que é um trono de juízo, é um trono humanamente falando assustador, saem relâmpagos do trono, quem está sentado tem um peitoral de juízo, e ele anuncia os juízos que cairão sobre a terra a partir desse momento. 7 tochas, que quer dizer os 7 Espíritos, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é um só, mas fala da sua diversidade de operação. O número 7 fala da perfeição, é o perfeito conhecimento, é o perfeito poder, é o perfeito escrutínio
quem está ali no juízo como uma tocha acesa é o Espírito Santo de Deus. Portanto, é um juízo que não tem como burlar, é um juízo que não tem como se esconder. É o Espírito Santo de Deus que está ali. Ele tem a perfeição do conhecimento, ele tem a perfeição do poder, ele tem a perfeição do escrutínio, ele consegue ver todas as coisas, porque a Bíblia fala que o Espírito a tudo penetra. Ele está no juízo. Então, relâmpagos, vozes, trovões e as tochas ardendo. Continua falando desse trono do juízo. Então, nós falamos que há um trono, ao redor do trono e do trono, tudo simbolizando juízo, que virão sobre a terra. No versículo de número 6, diz assim: há diante do trono como que um mar de vidro, espécie de um salão judicial. Vamos pensar aqui que João foi arrebatado em espírito ao céu e ele vai ver no céu materiais inexistentes, que ele não conhece, são do céu. Por isso ele vai usar a expressão como que. Ele vê como que um mar de vidro. Parece um mar, só que ele não se movimenta. Ele é como vidro. É tudo que sabemos. Alguém acha difícil crer nisso? Não, ele está usando aquilo que ele conhece para comparar com aquilo que ele está vendo. Igual quando ele viu Cristo glorificado, ele falou, os seus pés como bronze reluzente. Não está dizendo que é de bronze, mas reluz como bronze. Seu rosto como o sol ao meio-dia. Porque o sol ao meio-dia é o maior brilho que a gente conhece. Eu não conheço nenhum brilho maior para comparar um brilho que ele está vendo no Cristo glorificado. Então, como significa uma comparação? Ele não está falando igual. Igual uma igualdade, como é uma comparação. Então, ele viu alguma coisa como que um mar de vidro, uma espécie de um salão judicial, um mar transparente que não se agita, são materiais desconhecidos. Ele viu também 4 seres viventes, cheios de olhos, criaturas que nós desconhecemos. São celestiais. Elas já foram vistas lá em Ezequiel 1, em Ezequiel 10, em Isaías 6. Não é nenhuma novidade na Bíblia. Para o mundo, para quem não é da fé, isso que nós estamos falando é loucura a respeito do céu. O mundo só pensa no céu quando vai morrer. Nós temos aqui uma revelação de Jesus Cristo, que ele deu ao anjo, que deu a João para escrever, para mostrar aos seus servos. Ele quer que os seus servos fiquem sabendo disso, ele trouxe à luz. Se Deus não falasse isso, ninguém nunca saberia. Quem que ia conseguir saber 1 minuto após a sua morte o que é o céu e o que é o inferno? Nós só sabemos disso porque quem tem o pleno conhecimento disso revelou para a gente. Então nós temos a revelação segura da palavra de Deus. A igreja, nesse seu primeiro dia no céu, você fica imaginando a alegria de ver um juízo tão assustador, que a Bíblia fala horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, e saber que você não está do outro lado de quem vai ser julgado. Quem me entendeu, diga amém. Um juízo intimida qualquer réu. Quando alguém chega diante de alguém que vai ser julgado e coloca diante dele a lei e a pessoa tem poder para sentenciar, todos tremem, todos temem. Até mesmo quem julga. Por quê? Porque quem julga não está acima da lei, ele está sujeito a ela. Um dia ele pode ser julgado por ela. Que felicidade da igreja saber que ela vai fazer parte dos juízos, como nós vamos ver que as orações dos santos serão derramadas no próximo capítulo,
E toda oração não atendida, não respondida, toda injustiça feita contra o povo de Deus na terra, darão início agora aos juízos de Deus que virão na terra. E a igreja, ela está com Cristo na glória, nós vamos ver no próximo capítulo, num culto celestial, porém, ela está num corpo glorificado e os juízos virão sobre a terra, mas ela não está mais na terra. Tem pessoas que têm dificuldade em crer nisso. Nós mostramos aqui na quarta-feira passada a origem da tribulação no livro de Daniel. É só ver lá Apocalipse parte 3. Esses acontecimentos que vão do capítulo 6 do Apocalipse até o 22, eles são tão gigantescos, tão fenomenais. Uma interação angelical, batalhas de anjos, acontecimentos que alcançam a terra na proporção global. É difícil imaginar que a igreja estivesse aqui e a gente não percebesse uma única citação dela, que a gente não percebesse um único vestígio dela. Não citou seu nome, não percebeu a sua existência, não tocou em nada. Não será porque ela não está? É assim que cremos. Então não é possível notar, perceber, sentir, ler a igreja nesses capítulos. E conforme nós falamos, trata-se do juízo de Deus com o mundo e da restauração de Israel. Então esses 4 seres viventes cheios de olhos são criaturas desconhecidas. Veja que eles estão no meio do trono, em volta do trono, eles têm olhos por dentro e por fora, eles se movimentam em qualquer direção. São criaturas celestiais, nós desconhecemos. Porém, são gloriosas em função de onde estão, no juízo. Talvez sejam assistentes de Deus em juízo, porque em outros lugares que eles aparecem também fala de juízo. Um dia, nós veremos como João viu. João viu e registrou, tá bem? Então, eles estão lá no meio do trono. O que nós sabemos do versículo 7 é que esses 4 seres viventes, eles correspondem em significado aos 4 evangelhos. Porque no versículo 7 diz que o primeiro tem uma correspondência em significado ao leão, o segundo ao novilho, o terceiro ao homem e o quarto a uma águia. E nós sabemos, há consenso nisso, que os 4 evangelhos são representados por essas 4 correspondências. Mateus, quando escreveu o evangelho do rei, ele apresentou Jesus como rei. Mateus olhou para Jesus e recebeu do Espírito Santo a revelação de que Jesus era o rei. E o rei, ele é representado pelo leão, que é o rei dos animais. Isso aparece mais de uma vez na Bíblia. Marcos olhou para Jesus e foi escrever o que ele viu e aprendeu de Jesus. Ele não viu Jesus como rei, Marcos viu Jesus como servo, sofredor, o Jesus do Isaías 53. E chama ele de servo sofredor, por isso ele é representado pelo novilho, que tendo grande força, tem grande sujeição e grande obediência, é humilde. Então Marcos chama Jesus de o servo. Lucas não viu em Jesus nem o rei, nem o servo. Lucas viu em Jesus o filho do homem. Ele é homem, ele é 100% homem, ele soa, ele sangra, ele sofre, ele se alegra, ele cansa, ele sorri. Ele é o filho do homem que havia de vir. Eles não se combinaram entre eles. Olha, você fala que ele é o rei, eu falo que ele é o servo, e você fala... Não. Cada um recebeu do Espírito Santo uma revelação. E João olhou para Jesus, escreveu sobre ele e recebeu do Espírito Santo, porque Jesus havia dito que o Espírito Santo haveria de lembrá-los de todas as coisas que eles tinham feito. E o Espírito Santo usou Mateus de uma forma, Marcos de outra, Lucas de outra e João de outra. E João olha para Jesus e não vê nem o rei, nem o servo e nem o homem. João olha para Jesus e vê o Filho de Deus. Por isso ele é representado pela águia, animal que habita nos céus, nas alturas.
E esses 4 seres viventes, eles têm uma correspondência de significado com os 4 evangelhos, conforme nós sabemos. Eles não têm descanso. No versículo 8 diz que dia e noite eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Para nós mortais, às vezes fica difícil de entender dia e noite, sem descanso, dando honras, glórias e louvores a Deus, dizendo que Ele é santo. Foi criado assim, são criaturas celestiais. Nós, às vezes, desconhecemos criaturas das profundezas dos mares. Às vezes, desconhecemos criaturas das profundezas da neve ou das florestas. Imagine do céu. Mas elas existem, nós só desconhecemos. E como tudo que tem no céu e todas as coisas criadas foram criadas por Deus, e aonde Deus cria a beleza, a ordem, a glória, a louvor, a inteligência, o encantamento. Então nós cremos que elas são criaturas poderosas e são celestiais e assistem diante de Deus. No versículo 9, lê comigo: quando esses seres viventes derem glória, honra, ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Percebe o futuro aqui? Quando eles derem, o céu está preparado. João viu tudo preparado. Os anciãos, com as coroas, os seres viventes, o trono, alguém do trono, o aspecto do trono é de juízo, quem se assenta no trono, de onde emana o poder que tudo sustenta. Agora, ele diz que quando esses 24 anciãos derem glória junto com os seres viventes, ou melhor, quando os seres viventes derem glória, junto com eles, os 24 anciãos, eles vão prostrar-se diante daquele que se encontra sentado no trono e vão depositar as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Se isso que eu acabei de ler em 3 versículos aqui fosse representado num culto, pense comigo. Se nós colocássemos aqui um trono e alguém simbolizando Deus, e imaginássemos os seres viventes, com os 24 anciãos, com coroa de ouro, tudo ensaiadinho, quando eles derem glória, os 4 seres viventes, aí os 24 de uma vez só se prostrarão. E como num jogral, quem já participou de jogral? Você ensaia, até tu falar todo mundo juntinho, a mesma coisa. E como num jogral, eles vão dizer para aquele que está no trono: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder. Por quê? Porque todas as coisas o Senhor criou. Sim, por causa da tua vontade elas vieram a existir. Por causa da tua vontade elas foram criadas. Você não vai perder esse culto, vai? Se esse culto tivesse sendo representado na terra, eu ficaria muito feliz de estar lá e eu diria para todo mundo: foi lindo, foi maravilhoso. Agora você imagina isso daqui acontecendo no céu, diante do Criador, no céu dos céus.
os representantes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, em corpo glorificado, com coroa de ouro. A igreja está lá no céu. Você pode imaginar o gozo da morada celestial. Você pode imaginar o gozo de alguém se sentindo vivo eternamente. Quando a gente se sente bem, sem dor, sem problemas, mesmo num corpo mortal, num corpo limitado, mesmo morando numa terra infestada de demônios, nós temos vontade de cantar e dizer glória a Deus. Às vezes, mesmo em lágrimas, a gente diz, louvado seja o Senhor. Isso porque você tem contas para pagar, que você está num corpo que envelhece, num corpo que morre, cheio de problemas, numa terra maldita, mas a presença do Espírito Santo de Deus no meio dessa adversidade faz por um momento você se sentir como se estivesse no céu e você canta. E quantas vezes você cantando, você chora, você se alegra, às vezes você ora. Agora você imagine num corpo eterno, num lugar eterno, em santidade plena. Juízos virão sobre a terra, mas você não está mais na terra. Você não precisa mais da fé. Você agora está vendo o que se assenta no trono, os tronos, os seres viventes. Nós vamos ver no capítulo seguinte, a semana que vem, milhões e milhões de anjos. Você já se imaginou participando de um culto no céu? É o primeiro dia da igreja no céu. Por que será que nós fomos criados neste mundo e demoramos tanto para nos interessar pelo céu? Parece que a gente só pensa em Deus quando a gente quer coisas para a terra. Talvez o maior sofrimento que a gente causa no coração de Deus é se aproximar dele e pedir coisas que a gente quer para o mundo. Deus o tempo todo dizendo que nos quer no céu e a gente querendo confinar Deus no mundo. A gente fala, não, a gente quer Deus, a gente quer as bênçãos de Deus, porém no mundo. E às vezes a gente não entende porque nós entramos nessa incompatibilidade de gênio com Deus. Deus veio aqui na terra para te levar no céu, e aí você se encontra com Deus e quer Deus com você aqui na terra. E nem pensa no céu. O céu é o nosso destino. O céu é a nossa origem. Quando Deus planejou criar o homem, ele foi planejado nos céus. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele foi criado na terra e da terra, porém ele foi originado nos céus, no rio das intenções de Deus. Depois de um solene conselho divino, façamos o homem. É o Criador. Quanto tempo a gente perde mostrando para Deus o nosso desinteresse pelo céu? Parece-me ver Jesus, conforme registrou João no evangelho dele, no capítulo 14, quando ele falou, eu tenho que morrer, eu tenho que ir para a casa de meu pai, porque se eu não morrer, vocês também não vão poder vencer, é preciso que o grão de trigo caia na terra e morra para que ele dê fruto. E ele diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não se turbe o coração, está dizendo, não fica triste. Creia em Deus, creia em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não diria para vocês, vou preparar lugar. O céu, queridos, é o nosso destino. Embora numa linguagem simbolizada pelas pedras, e às vezes, quando você lê o Apocalipse sem saber se ele está sendo falado para gentios, ou para judeus, ou para a igreja, ele parece meio truncado, mas quando a gente vai devagarzinho olhando pelas páginas do Apocalipse, você vê que realmente Deus trouxe à luz
uma revelação que, se ele não trouxesse, ninguém saberia. Nunca poderíamos imaginar. E o que essa revelação diz para nós é que essas pessoas que estão no céu, eles estão lá porque eles foram arrebatados, por isso estão lá. Não tem como ninguém ir para o céu de meios próprios. Eles estão vivos para sempre. Quem vai receber glória é o Deus que é, que era, que é e que há de ser. É o que se assenta no trono para julgar. E as pessoas que estão lá, eles estão dizendo para Deus que Ele é digno de receber a glória e o louvor. Por quê? Porque Ele é Senhor. Senhor. Observe no versículo de número 11, que ele diz: Tu és digno, Senhor. Senhor para nós é um pronome de tratamento, mas traduzido lá da língua original da Bíblia quer dizer soberano. Essas pessoas tinham Deus como soberano em suas vidas. Senhorio de Deus existia na vida deles, desde sempre. Eles estão chamando Deus de nosso. Eles não eram religiosos, eles tinham um relacionamento com Deus, Deus nosso. Uma coisa é crer que Deus existe, outra coisa é chamá-lo de meu Deus. Jesus sempre chamou Deus de meu Pai, mas quando ele foi julgado na cruz do Calvário, que ele tomou o nosso lugar, ele falou: Deus meu. Não podia chamá-lo de Pai num tribunal. Por aquele momento, Deus deixa de ser Pai e Jesus deixa de ser Filho, porque ele toma o meu lugar, o seu lugar de pecador, mas ele pôde chamá-lo de meu Deus. Não é o Deus dos crentes, não é o Deus dos outros. Ele falou: meu, experiência pessoal. Senhorio de Jesus na vida deles, a divindade de Jesus na vida deles, a divindade de Deus, porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus, mas fica claro que eles têm a soberania de Deus na vida deles, a divindade de Deus. Por isso eles vão dizer: és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sabe por que tudo existe? Porque ele criou. Sabe por que ele criou? Porque ele teve vontade. Se ele teve vontade, ele é como ele diz que ele é, um Deus pessoal. Ele não é uma força ativa, ele não é um poder existente. Ele não é uma coisa incomunicável. Tem vontade, ele é uma pessoa. Por isso nós somos criados à sua imagem e semelhança, e pessoas somos. Só que somos humanos, criados do pó da terra. Porém, ele é divino, perfeito, todo-poderoso. É só a gente olhar para a grandeza do universo que ele criou pelo seu poder. Nós que temos prazer em adorar aqui, nós que temos prazer em reconhecer a sua soberania, nós que temos prazer em reconhecer a sua divindade, em lhe dar honra, em lhe dar glória. Tem muita gente que não entende. Por que dar honra, dar glória? Ele já sabe que toda a honra e toda a glória é dele. Você vai dar honra e glória a quem? Quando você se sentir feliz por existir, honra a quer dizer mérito de. Mérito de quem? Vai pegar a glória para você? Vai dar a glória para a natureza, como alguns fazem? Não, todas as criaturas celestiais, elas adoram e louvam. Nós vamos ver anjos, milhões e milhões, milhares de milhares, felizes com a sua existência, felizes por existirem, adorando a Deus, pela perfeição da existência, pela perfeição da sua obra, pela perfeição do seu plano, mais do que todos eles a igreja, porque nós fomos criados em relativa perfeição. Caímos, fomos por ele amaldiçoados, jamais poderíamos pensar em céu. Se um dia nós estivéssemos estudando a nossa origem sem Jesus, nós diríamos: fomos criados da terra, falhamos miseravelmente e estamos condenados. Ninguém poderia imaginar, na sua mais fértil imaginação,
em habitar no céu com Deus. E por que a igreja está lá? Pelos méritos de Cristo. Nós vamos ver no capítulo 5 que ele, desde o princípio, planejou em nos comprar para Deus com o preço de sangue inocente. Eu não tenho palavras para dizer o gozo que existirá no coração da igreja. A alegria de estar num corpo eterno, num lugar de glória, na presença de Deus, e a tristeza que a terra vai estar vivendo, porque João vê os juízos se desenhando num trono de juízo, o livro vai ser aberto e os juízos se derramarão sobre a terra. Vai se cumprir o que disse na palavra: ai dos moradores da terra. Nós vamos entender o que é que João disse quando Jesus disse para ele: bem-aventurados são os que leem, bem-aventurados são os que ouvem e bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Amém, queridos? O meu tempo acabou e, conforme nós estamos fazendo, eu quero que você, de posse dessas informações, leia. Apocalipse 4 tem apenas 11 versículos. Nós passamos um por um deles. De posse delas, leia mais de uma vez. Quando tiver tempo, volte a ler o capítulo 1, 2 e 3. Apocalipse para nós vai até, na terra, até o Apocalipse 3. Para a igreja, até no capítulo 5, mais 2 capítulos. E depois, o que nós vamos aprender são as coisas que virão sobre este mundo que ainda hão de acontecer. E aí a igreja volta lá em Apocalipse 22. Não é tão difícil de entender. É uma sequência lógica, é uma sequência revelada por Deus, de uma forma que quando você segue o passo a passo da Bíblia, interpretando a própria Bíblia, você vê que realmente foi isso que aconteceu. Apocalipse é trazer a luz, trazer a claridade, aquilo que se não fosse revelado, ninguém jamais saberia. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar com você e eu convido você para